Olá, estamos mais uma vez aqui juntos e vamos continuar a nossa leitura, não é? Eu havia parado no 31. O 31 eu dividi em duas partes, o A e o B, tá? Porque se vocês forem procurar, vai que se perdem. Que ontem eu andei dando uma perdida lá na hora de ajeitar o canal. Ai, Deus. Então, essa menininha, esta mulher, né, que é a Esther, e que estava vendo sua vida anterior, há milhares de anos, terminou o capítulo, que eu chamo de capítulo 31, fazendo uma belíssima descrição do nascer e do pôr do sol. Muito lindo. Falando com o pai, falando sobre telepatia, falando que não conseguia ver o futuro dela, o pai abraçou-a, como que consolando-a, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Número 32. Eu vou tentar lê-lo. 1, 2, 3. Lê todinho ele, tá? Tem 4 páginas. 4 não, 8. Então vamos lá. 32. Bogar e os bastões da vida. Certa tarde, depois de vários longos dias de uma terrível tempestade, o vento amainou, mas as ondas ainda batiam altas na praia. Papai e eu saímos remando pelo mar, a fim de gozarmos o embate das ondas no barco balouçante. De repente, percebo que há algo que sobe e desce no meio das ondas, tornando-se ora visível, ora invisível. Pai, grito, veja, o que pode ser aquilo? O olhar do meu pai acompanha a direção em que o meu dedo aponta. Rememos até lá, grita ele, e nos pomos a fazê-lo, depressa e com energia. Quando nos aproximamos, reconhecemos que provavelmente se trata dos destroços de um barco à vela. Vemos algumas tábuas ainda unidas e o mastro com a vela esfarrapada esvoaçando de encontro às tábuas. Temos a impressão de que uma forma se agarra aos destroços. Veja, uma criança! Grita papai. E remamos com toda a força de que dispomos. Parece passar-se uma eternidade até alcançarmos os destroços. Por fim chegamos. Um rapazinho magro, com cerca de 10 a 12 anos, se agarra convulsivamente às tábuas quebradas. Ele já está semi-morto. As pernas pendem moles e o corpo é arremessado de um lado para o outro pelas ondas. Seus olhos já não têm expressão. As mãos parecem ter nascido presas à madeira e o mantêm flutuando. Tentamos nos aproximar o mais possível com o nosso barco, mas as ondas sempre nos afastam, até que, por fim, meu pai alcança com o braço esticado um dos destroços e nos puxa com força para dentro, a fim de podermos soltar as mãos da criança das tábuas. Afinal, temos êxito em resgatar o menino, mais morto do que vivo, transportando-o para o nosso barco. Começamos a remar de volta o mais depressa possível, pois o garoto está desacordado. Nossos criados percebem o que está acontecendo e se aproximam de nós, em vários outros barcos, e aí levamos a criança para nossa casa.
Os empregados têm de segurá-la pelos pés de forma que sua cabeça penda. Então papai aperta-lhe com movimentos fortes e ritmados a barriga e as costelas, a fim de que ele vomite a água que engoliu. Por fim, ordena que deitem o menino em sua própria cama e que os criados se retirem. Nesse momento, acontece algo extraordinário. Papai tira do estojo que eu sempre vi em seus aposentos, mesmo no palácio, e que sempre leva consigo quando viaja, um bastãozinho, semelhante a uma cruz, que termina com um círculo na parte de cima. Ele pega o bastão por esse círculo, segura-o na mão e começa a passá-lo sobre o corpo do garoto, parecendo traçar linhas sobre ele. Observo que papai está totalmente concentrado enquanto procede assim, e que toda a sua atenção se volta para o menino. Primeiro, ele segura o bastão durante certo tempo sobre a risca do cabelo do garoto. Em seguida, passa-o do rosto até o coração, onde se detém um pouco. Então traça linhas que partem da cavidade torácica até os órgãos sexuais, passando pelo tronco. Depois, repetindo os movimentos, passa o bastão pelos braços até as mãos e, por fim, pelas pernas até os pés. No mesmo instante em que papai passa o bastãozinho na risca do cabelo, o garoto respira profundamente e, enquanto papai traça as linhas, continua a respirar de forma ritmada. Seu corpo estremece. Aos poucos, o menino volta a si e, quando papai traça os últimos riscos do tratamento, abre os olhos e senta-se, aparentemente sadio, na cama. No mesmo instante, ele se arremessa de joelhos diante do meu pai, abraçando-o pelos pés, encosta a testa sobre eles e chora, soluçando amargurado. Papai ergue-o, toma-o no colo e o acalma carinhosa e amorosamente. O garoto fala uma língua que eu só compreendo pelo contato espiritual. Minhas práticas telepáticas desenvolveram a tal ponto meus órgãos sensoriais que, sem acompanhar as palavras, posso entender o sentido da narrativa. Ele conta que seu pai, comerciante num país longínquo, quis trazer diversas mercadorias para o Egito, a fim de vendê-las. Viajou com o filho e a mulher para que eles pudessem conhecer o país. Uma terrível tempestade os surpreendeu quando já estavam viajando há vários dias. Depois de um dia inteiro de luta com os elementos em fúria, o barco foi destroçado e tudo afundou. Sua mãe e alguns marinheiros desapareceram nas ondas. Seu pai, ele mesmo e alguns da tripulação ainda se seguraram aos destroços. Depois ele também viu seu pai desaparecer no meio das ondas. Agarrou-se ao que pôde no momento e não se lembrava de mais nada. Pai, digo, quando a criança acaba de contar aos prantos a sua história e começa a se acalmar, eu ainda vejo em sua irradiação espiritual o escuro vazio de um medo e desespero incomensuráveis. O garoto não tem mais ninguém no mundo. Permita que eu fique com ele e o eduque. Menu lhe ensinará a língua e tudo o que for preciso quanto ao comportamento, e ele poderá receber instrução no templo.
você vê que ele tem a alma pura e que é inteligente. Gostaria de levá-lo ao templo para que suas aptidões se desenvolvessem. Em pouco tempo, veremos se ele progride lá e para o que tem talento. Talvez se torne sacerdote. Permita que fique comigo. Bem, respondeu meu pai, pode ficar com ele. Está no destino de vocês dois. Vocês estão ligados a eras e ainda se ligarão por mais tempo. Segundo as leis do destino, ele lhe pertence. Enquanto conversamos, a criança fica olhando para nós e então, como se tivesse entendido, arremessa-se diante de mim, abraça meus joelhos e mostra de todos os modos possíveis sua gratidão e confiança. Pego o menino pela mão e o entrego a um dos criados, que lhe arranja roupas e o alimenta. Ele come com um apetite saudável, como se não tivesse escutado, apenas um pouco cansado. Quando lhe arrumam uma cama em meu quarto, deita-se e adormece imediatamente. Pai, pergunto, que forças há nesse bastão? Do que é feito e como foi composto? Sua ação sobre o menino pareceu mágica. O garoto estava quase morto e depois do seu tratamento com o bastão, tornou a ficar cheio de energia vital. Papai silencia por momentos e depois responde. O pequeno foi, de fato, preenchido com nova energia vital. O segredo do bastão pertence à iniciação. Precisamos mantê-lo secreto, pois o bastão não é só capaz de dar a vida, como também pode matar. E se seu segredo cair nas mãos de filhos dos homens ignorantes e egoístas, eles o usarão mal. Você está perto de ser iniciada e já aprendeu a arte de se calar. Foi por isso que permiti que assistisse ao meu tratamento com o bastão. Ptahhotep lhe ensinará todo o seu segredo. E depois da iniciação, aprenderá também a usá-lo. Amanhã voltaremos à cidade e você se apresentará a ele. Fez enormes progressos no autocontrole. Sua iniciação está próxima. Ainda perceberá os últimos ensinamentos e, em seguida, será iniciada. Calo-me abalada. Minha iniciação está próxima. Os longos anos de exercícios preparatórios finalmente chegaram ao fim e serei admitida nos recessos sagrados do templo, iniciada. Ambos nos calamos e ficamos observando num silêncio solene o magnífico pôr do sol. Os poucos e felizes dias livres passam depressa. Já estamos de volta à cidade principal no palácio. Levo a criança, o pobre passarinho que perdeu seu ninho, para os meus aposentos e conto a Menu o acontecido. Ela logo arranja lugar para o menino em seu bondoso coração e trata-o como se fosse seu próprio filho. Ele aponta para si mesmo e diz, Bogar. E quando o chamamos assim, sorri feliz. Trata-se de uma bela criatura. Seu corpo é esguio, animado e vivaz. Ele é flexível e elástico e forte também. Absorve tudo com facilidade. Aprende as palavras e expressões novas da nossa língua, para ele desconhecida, ao ouvi-las pela primeira vez. À noite apresento-me a Ptahhotep.
percorro o tão conhecido caminho para o templo com Menu, e quando já estamos perto, penso que ela não mais precisa me esperar à porta a fim de me mostrar o caminho. Conheço, até mesmo os meus pés o conhecem, o caminho para chegar a Ptah-hotep. Mas no portal do templo vejo surgir da escuridão a majestosa silhueta de Ima. Sua irradiação puríssima impregna a atmosfera em amplos círculos à sua volta, atingindo-me. Olho em segredo para sua belíssima figura e me examino. Acaso poderia sentir-me atraída por ele? Não, nunca poderia amá-lo de maneira física. Entre nós dois há um amor tão arraigado que me sinto perfeitamente unida a ele, como se ele fosse eu e eu fosse ele. Como seria possível amar e desejar a mim mesma no âmbito físico? Ima também provém da raça dos filhos de Deus e tem o crânio alongado. É limpo, nobre, como um anjo, a própria representação da espiritualidade. Nunca nos poderíamos amar corporalmente. Como sabia que eu vinha? Pergunto-lhe, radiante de alegria. Acaso Ptah-hotep mandou a meu encontro? Ima sorri. Ainda não se acostumou com o fato de que um ser desperto em espírito não precisa de notícias exteriores para saber que o seu aliado espiritual faz ou onde está. Concentrei-me em você, pois desejava saber se já voltara para o faraó, a fim de poder prepará-la para as próximas tarefas. Ptah-hotep está à sua espera. Entre. Amanhã trabalharemos juntos. Ima se vai e eu entro para ver Ptah-hotep. Durante o longo tempo de constante autoanálise e autocontrole, e graças ao domínio que pude obter sobre os 12 pares de virtudes, aprendi a não mais dirigir minha alegria para o corpo, e em vez de pular ao pescoço de Ptah-hotep a fim de abraçá-lo, irradio todo o meu amor e alegria pelos centros nervosos da consciência, mas sobretudo pelos olhos. Inclino-me respeitosamente diante dele. Ele compreende e vê meu consciente e total controle sobre as demonstrações de amor, portanto, sobre as forças que atuam em mim. Compreendo e vejo que ele me compreende e vê, e somos uma unidade espiritual. Ah, essa unidade significa uma felicidade 1000 vezes maior do que um abraço físico. Sinto-me feliz nessa unidade total e espero pelo que ele tem a me dizer. Seu olhar me observa durante certo tempo, repleto de amor e contentamento, penetrando-me sem encontrar limites. Por fim, ele diz: chegou a hora em que você deve conhecer o segredo do bastão, além de nossas instituições. Seu pai sabia que você está madura, por isso permitiu que testemunhasse uma das várias utilidades do bastão que dá vida. De agora em diante, deve vir todas as noites, a fim de que lhe possa transmitir as últimas revelações secretas. No dia seguinte, logo cedo, vou ao templo e todos nos alegramos com o fato de nos vermos outra vez. Amo todos os neófitos,
inclusive o mestre da escola, esse ser humano formidável e amoroso que nunca faz movimentos desnecessários e que tão pouco permite que os façamos. Seu método desenvolveu o nosso controle sobre o corpo de forma maravilhosa. Por esses exercícios, já consegui, de acordo com meu grau de desenvolvimento, controlar a força da minha consciência, dirigindo-a pelos meus vários órgãos e membros. Através dessa prática, meu corpo inteiro tornou-se tão consciente e vivo que o sinto com nitidez, como antes sentia apenas o interior da minha boca. Aos poucos, não só aprendi a sentir exatamente meus órgãos, mas também a reagir de maneira consciente. Por exemplo, posso controlar a atividade do meu coração. Basta me concentrar no ponto do meu corpo em que fica a sede da força que nos obriga a respirar. Pois quando exalamos completamente o ar e não tornamos a inspirar, algo nos obriga a fazê-lo com tanta força que é necessário inspirarmos outra vez. O que nos obriga a inspirar é difícil de descobrir. Não é o nariz. Ele não respira. É apenas uma abertura por onde o ar pode entrar. Também não são os pulmões, pois sentimos perfeitamente que eles são apenas instrumentos que trabalham no processo da respiração. Afinal, descobrimos que o que nos obriga a inspirar é uma força cuja sede fica nas proximidades do coração e que rege desse lugar a nossa respiração. Quando me concentro nesse ponto, posso, através da força da imaginação, apressar ou retardar a atividade cardíaca. Portanto, dominar minha atividade cardíaca. Da mesma forma, sou capaz de obrigar todos os órgãos a submeterem-se à minha vontade. É maravilhoso poder controlar o corpo nessa medida. Mentuptah está muito satisfeito comigo e sorri agradavelmente para mim assim que me avista na fila de neófitos. Depois do exercício em conjunto, pergunto a Ima: Ima, você me prometeu um novo exercício de concentração. Ouça bem, até hoje, você sempre praticou seus exercícios de concentração por meio da respiração tornada mais lenta e regular, ficando atenta em inalar o ar e depois exalá-lo outra vez. A partir de agora, quando se sentar para a concentração, praticará de modo diferente. Pois enquanto você inala e exala, você é idêntica ao seu corpo. A verdade, contudo, é que não é você que respira, mas o seu corpo. O corpo vive porque o eu superior, Deus, sopra seu alento vital para ele. Todos nós apenas vivemos porque nosso ser físico respira o alento divino. Você sabe que Deus é o eu em você. Portanto, o seu corpo respira o seu eu, você. E é isso que dá vida ao corpo. Enquanto você acreditar que é você que respira na consciência, você é idêntica ao seu corpo. Mas não é idêntica ao seu eu. Mas se viver na consciência que o seu corpo inala em você mesma e que ao exalar a deixa livre, então poderá viver a grande mudança.
a de que fora da pessoa, fora do corpo vivo, você se torna o eu. Portanto, de agora em diante, pratique dessa maneira, de forma que não seja você que respire. Deixe-se respirar pelo seu corpo. A cada fôlego terá a sensação de que ao inalar você enche o corpo com energia vital e que o corpo a inspira. Ao exalar, você se retira do corpo e fica separada dele em si mesma até a próxima inalação. Quando tiver êxito nisso, viverá algo semelhante ao que ocorre na morte do corpo, visto que também você então se retirará dele e o observará pela última vez. Pratique e me informe o que conseguir. Como Ima faz menção de se retirar, eu lhe peço que fique mais um pouco e lhe conto como meu pai e eu encontramos e salvamos o pequeno Bogar. Ima, digo, gostaria de trazer o garoto ao templo a fim de que seja instruído. Quer tomar conta dele e verificar se ele tem aptidões? Sim, com prazer. Vou falar com o diretor da escola de neófitos e ele o aceitará. Ele poderá morar no templo com as demais crianças enquanto aprende. Não, Ima, quero que fique comigo. Ele tem algo de muito amoroso e puro em si. Eu o trarei todos os dias ao templo e à noite o levarei comigo. Vou trazê-lo amanhã. No dia seguinte, levo Bogar ao templo. Ele não sabe para onde estamos indo, pois ainda não entende o que falamos com ele, mas me acompanha com comovente confiança, o rosto radiante. Está feliz por nos acompanhar, a Menu e a mim. Amei Bogar desde o primeiro momento em que o vi no meio das ondas, e ele apegou-se a mim. Percebe-se que só se sente feliz quando pode ficar perto de mim, sentado a meus pés. No templo, levo-o pelos longos corredores abobadados até a escola de neófitos, onde crianças talentosas são instruídas. Bogar não quer soltar minha mão. Sinto que está com medo de que o abandone ali. Eu o abraço e lhe explico que deve ficar calmo, pois à noite ele voltará comigo ao palácio. Ele não entende as minhas palavras e olha para mim com seus olhos enormes e cheios de medo. Porém, como vê que não me despeço dele, acalma-se um pouco e fica. À noite, quando vou buscá-lo, verifico que já fez amizade com outras crianças. Bogar está explicando algo utilizando-se dos pés e das mãos. E as outras crianças prestam muito atenção à sua narrativa, fazendo de conta que a entendem. Quando Bogar me vê, seus olhos brilham de alegria e ele corre na minha direção, atirando-se ao meu pescoço. Fico feliz por ele estar se sentindo tão ambientado. E desde essa ocasião, somos 3 a percorrer o caminho para o templo. Eu, Menu e Bogar. Assim se passam semanas e meses e o pequeno Bogar aprende a nossa língua tão depressa que já pode se expressar muito bem. De manhã, participa dos exercícios físicos sob orientação de Mentuptá. Seu corpo é visivelmente vivo. A flexibilidade dos seus nervos chama atenção. Ele faz os exercícios com absoluta consciência, concentrado,
e exerce um domínio inato, fabuloso sobre o corpo. Ima o ama muito e cuida dele tanto quanto possível. A criança solitária, que havia perdido seus pais, ama Ima como um irmão, de todo o coração. Bogar fica grato por cada palavra que lhe dirigem com amor. No templo, os dirigentes constatam que Bogar tem menos tendência para as ciências, mas, em contrapartida, possui um grande talento para o desenho e a escultura. Assim, Imhotep, o maior dos artistas, toma-o como aprendiz em seu ateliê. Imhotep profetiza-lhe um grande futuro. Todas as noites, Bogar espera no portão do templo por mim, e no caminho me conta o que aconteceu, o que aprendeu e o que viveu com as crianças. Se ele já não tivesse conquistado o bom coração de Menu, ela agora se sentiria ofendida, pois antes, quando era minha única companhia, nunca tinha permissão para falar a fim de não perturbar meus pensamentos. A criança, ao contrário, pode falar durante todo o percurso, mas Menu acha natural que eu permita à criança o que a proibia de fazer. Ficamos aqui, tá bom? Fizemos 30 minutos, né? Quantas folhas? 1, 2, 3 e meia. Então, é isso. Tem uma gravura aqui, se vocês quiserem ver, que mostra Amon com o bastão da vida. O faraó está diante de Deus com a oferta de fogo e água. Eu vou mostrar para vocês bem pertinho aqui o máximo que eu conseguir, tá bom? Vou deixar assim bem paradinho, vamos ver se vai dar. Então, o faraó está diante de Deus com a oferta de fogo e água. Deus está sentado ali, né? O que está em pé, com uma lamparina e um vaso. E Deus está com esse bastão. Bonita a história, né? Então agora ela recebeu mais um ser. Tem mais uma responsabilidade, né? Alguém para cuidar, para educar. Então, ela está cuidando da espiritualidade dele, se interessou de fazer o mesmo com essa criança, dar-lhe oportunidade de ser bem cuidado, de viver em ambiente limpo, abrigado, com estudos, explorando suas qualidades e suas aptidões. Isso é muito bom, né? Eu acho que é o que a gente faz com os filhos da gente, né? Acredito que antigamente isso era feito com mais tranquilidade, com mais calma do que hoje em tempos contemporâneos, né? Onde todos estão correndo demais. Mas, de toda forma, nós sempre pensamos, né? Quais são as aptidões de nossos filhos, o que nós podemos fazer para estimular essas aptidões, o quanto nos esforçamos para que eles valorizem o estudo, para que eles valorizem nossos conselhos ou nossas conversas. E assim vai, e assim caminha a humanidade, desde milênios e milênios, nesse mundo de nosso Deus. Fiquem bem, nos veremos no próximo vídeo. Um abraço.